Nesse módulo, a gente vai começar a falar da análise técnica propriamente dita. E a gente já começa com o mais importante da análise técnica, a teoria de Down, que é uma teoria que, se você não estiver muito claro com ela, você não vai conseguir aprender mais nada do curso. Então, esse módulo também exige muita atenção e dedicação. Então, vamos lá aprender essa teoria que revolucionou todos os mercados financeiros do mundo. Os índices descontam tudo, exceto atos de Deus. Os índices representam a ação conjunta de inúmeros investidores, desde os mais bem informados, como o capital institucional, as baleias, até dos traders mais inexperientes, as sardinhas. As variações diárias dos preços do Bitcoin e das criptomoedas, portanto, já têm inclusas e descontadas no seu valor os eventos que irão acontecer e que são desconhecidos para a maioria dos investidores. Dessa forma, todo fator que afeta a relação de oferta e demanda está refletida diretamente no preço de mercado. Entretanto, existem outros eventos que são imprevisíveis e que as pessoas não têm como saber, como calamidades naturais, tweets do Trump, loucuras na China. Esses são chamados eventos, são chamados de atos divinos, que acontecem e podem gerar fortes oscilações no mercado que eram impossíveis de serem previstas. Como hacks em exchanges, igual tivemos da Binance há alguns meses atrás, como proibições de países às criptomoedas, assunto que se ventilou muito em 2018 com a Coreia do Sul e a China, e até mesmo notícias positivas, como grandes empresas entrando no mercado das criptomoedas e utilizando a tecnologia blockchain. Por exemplo, o Facebook e a Libra. Esses são os atos que a maioria dos investidores não pode prever e por isso são os chamados atos divinos, que quando acontecem geram forte oscilação dos preços em todos os mercados, em especial no mercado das criptomoedas. Charles Down dividia a tendência do preço em três: tendência primária, secundária e terciária. A tendência primária do Bitcoin e das criptomoedas fica a cargo dos tempos gráficos mensal, semanal e diário. Ou seja, são grandes movimentações do preço que demoram semanas, meses e até anos. Um exemplo muito claro de uma tendência primária que a gente tem do Bitcoin é a gente olhar o gráfico dele semanal. O que aconteceu no Bitcoin de 2017, quando ele saiu de $1.000 até 20 mil? Uma tendência primária de alta. E em 2018, quando saiu de 20 mil até 3, uma tendência primária de baixa. No ano de 2019, estamos em uma tendência clara primária de alta, já que saímos dos $3.000 e agora estamos nos 10 mil. Já chegamos até os 14. Quem sabe iremos até mais longe. Falando agora da tendência secundária. Essa, para mim, é uma tendência intraday. Nós pegamos os tempos gráficos de 8 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora. Tudo isso, para mim, é a tendência secundária do Bitcoin e é onde eu me foco para fazer os meus swing trades. Já a tendência terciária, nós vamos focar em tempos gráficos menores do que o de 1 hora. O 30 minutos, 15 e o 5. Em especial o 15 minutos, que vai ser onde nós iniciaremos diversas operações de day trade. O terceiro princípio que estudaremos talvez é o mais importante. Uma tendência deve ser assumida de alta ou de baixa até que uma reversão ocorra. Isso é muito importante, pois uma tendência de alta pode ir até a lua e uma tendência de baixa pode ir até zero. A gente viu que o Bitcoin, em diversas vezes de sua história, subiu 1000%, 2000%, até mais do que isso. Então imagina se a gente tenta adivinhar um topo e tenta shortar o Bitcoin nessa situação. O mesmo vale para uma tendência de baixa, já que, por exemplo, no ano de 2018, nós perdemos 85% do valor do Bitcoin. Isso sem contar nas inúmeras criptomoedas que chegaram a valer muito no início de 2018 e hoje estão caminhando para zero. Muitas delas já não têm mais valor. Então, nós não podemos também tentar adivinhar fundo. Sempre devemos ter em nossa mente que
sem uma reversão, não deveremos iniciar uma operação. E nós vamos ver isso graficamente muito nas próximas aulas desse módulo. Bem-vindos a mais uma aula prática sobre a teoria de Down aplicada ao mercado das criptomoedas. O objetivo dessa aula vai ser conversar com vocês sobre as tendências e as 3 situações do preço que nós encararemos no mercado. Elas são uma tendência de alta, uma tendência de baixa ou uma consolidação. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para você o que são os conceitos de cada uma dessas situações e demonstrar por que nós gostamos de operar algumas delas e outras preferimos ficar de fora. Além de passar esse conceito, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo no mercado para vocês nunca mais esquecerem. Sempre quando eu aprendi sobre teoria de Dow, eu achei muito pouco intuitivo. Então eu vou fazer questão aqui de aplicar no criptomercado de maneira intuitiva para vocês entenderem por que uma tendência de alta, por exemplo, a gente tem uma demanda e o preço tende a continuar subindo, correto? A mesma coisa ao contrário para uma tendência de baixa. Então vamos lá, começando com os conceitos. Por que nós temos uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? A tendência de alta ela é caracterizada por topos e fundos ascendentes, ou seja, o preço está basicamente subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Isso é a caracterização de uma tendência clara de alta, correto? Tendência que a gente teve no ano de 2016, no ano de 2017 no Bitcoin. Já uma tendência de baixa é o contrário, são topos e fundos descendentes, ou seja, o preço está caindo. É o que a gente teve no Bitcoin em 2018, correto? E agora, em 2019, o que a gente está tendo? Uma tendência clara de alta. A gente está subindo, correto? E a consolidação? Quando que é a consolidação? A consolidação ocorre quando não temos uma tendência definida. Eu gosto de lembrar uma consolidação que a gente teve entre os 6 mil dólares e os 6.700, antes da gente estourar para baixo. Isso é uma consolidação, quando não conseguimos fazer nem topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes. O preço, ele está consolidando, ele não sabe para onde ele vai, correto? E antes de falar com vocês sobre os motivos da gente gostar de operar uma tendência de alta, uma tendência de baixa, e não gostar tanto de uma consolidação, eu quero explicar para vocês por que uma tendência de alta tende a continuar subindo e por que uma tendência de baixa tende a continuar caindo. Não existe exemplo melhor do que a gente pegar o mercado das criptomoedas, um mercado extremamente manipulado e extremamente emocional. E para fazer vocês entenderem e nunca mais esquecerem, eu vou usar um exemplo como se a gente estivesse comprando o Bitcoin, ok? Vamos supor que nós compramos o Bitcoin aqui no dia 1º de setembro de 2015, o Bitcoin estava a 220 dólares, ok? Deixa eu chegar mais perto aqui. E aí o preço começou a subir. Começou a subir. O que a gente fez? A gente, quando chegou aqui, olha, no quase o dobro do nosso preço, a gente vendeu. Correto? Por quê? Porque, como já falamos, as pessoas sempre tentam adivinhar topos. Nós sabemos que isso é proibido, né, a regra que a gente falou com vocês, mas as pessoas sempre tentam adivinhar topos. Então teve gente que vendeu aqui, teve gente que vendeu aqui e aqui, as pessoas vão vendendo. E sempre, parece uma regra, quem vende melhor é as instituições. Quem vende bem aqui em cima é as instituições. Normalmente as pessoas vão vendendo ao longo do caminho, porque elas são avessas ao risco, elas querem sair do risco e pegar o lucrinho delas logo. Então elas vão vendendo e vão ficando presas. Por quê? Vamos supor que a gente vendeu 300 dólares aqui, o preço chegou aí a 500. Ou seja, nós ficamos presos aqui. Em alguns dias, a gente percebeu que, a gente pensou que nunca mais ia ter oportunidade de comprar o Bitcoin naquele preço, né? Só que, para nossa sorte, que vendemos nos 300, olha o que o Bitcoin fez. Ele despencou para baixo e foi ali até abaixo dos 300. E você, que tinha vendido o Bitcoin no 300, tinha ficado preso e jurava que nunca mais ia poder comprar o Bitcoin. Quando ele volta no seu preço de compra, o que você vai fazer? Você vai comprar ele de novo. Ou seja, as pessoas que ficaram presas aqui nessa subida, elas representam uma demanda para o ativo continuar subindo quando ele cair. Deu para sacar? Isso se repete em todos os tempos gráficos.
E durante toda a história do Bitcoin, olha só, você pode ver aqui, a gente sempre vai fazendo novas máximas, né? Acho que a gente está numa tendência de alta, e as pessoas vão vendendo, 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 e o Bitcoin sempre dá a oportunidade dessas pessoas entrarem. E a gente vê claramente que a gente tem uma demanda natural do preço em uma tendência de alta, porque as pessoas querem voltar para a tendência, correto? E o triste é que normalmente elas voltam aí no 0 a 0 sem muito lucro. Quem realmente está pegando lucro são as grandes instituições, né? São as que conseguem vender nos topos, são as que fazem as pessoas se desesperarem e venderem no fundo. Mas antes de falar das instituições, vamos continuar nessa definição básica aí de tendência, ok? Então, o que a gente pode ver? A gente pode ver que as pessoas, elas estão tentando adivinhar o topo e elas normalmente não conseguem. Então, quando o preço volta onde essas pessoas compraram, a gente tem uma demanda natural do preço. É mais ou menos aquela ideia de suporte vira resistência e resistência vira suporte. A gente vai falar detalhadamente disso mais pra frente no módulo. Mas, para quem já é um pouco mais familiarizado aí com trading, acho que deu para entender. Correto? Então a gente sobe, a gente tem uma tendência natural, uma demanda natural do preço para fazer ele continuar a subir. Correto? E uma tendência de baixa? Como que funciona? Para isso eu vou pegar aqui a tendência de baixa de 2018. Numa tendência de baixa, as pessoas, elas tentam adivinhar o fundo. Ou seja, as pessoas estão vendendo, e o preço continua caindo. Porque, sabemos, em uma tendência de baixa, o mais provável é que o preço continue caindo, né? Quando a gente reverteu aqui, por exemplo. Então, pensa comigo. Se o preço começa a subir e um tanto de gente tinha ficado presa aqui, nessa região, o que vai acontecer quando o preço dá a oportunidade dessas pessoas de saírem no 0 a 0 ou com um lucrinho? Elas vão sair. Então, nós criamos uma oferta muito grande no preço, correto? O preço não consegue ir mais para cima para salvar todo mundo, digamos assim. As pessoas vão saindo e não deixam o preço subir mais. Isso é a definição aqui de tendência de baixa. Novos fundos, topos e fundos descendentes. Correto? E uma consolidação. Como que funciona uma consolidação? Uma consolidação é quando nós não temos um sentido definido. E fica muito difícil de operar essas consolidações por um simples motivo. Nós não temos essa oferta ou essa demanda predominante. Nós temos sim zonas de resistência, como por exemplo aqui era o 6.700, e zonas de suporte, como por exemplo aqui era o 6.000. E durante muito tempo, quem vendeu nessas zonas de resistência e quem comprou nessas zonas de suporte se deu muito bem, né? Ah, se voltar nos 6.000 dólares eu vou comprar, o que pode dar errado? E eu até lembro de uma palestra que eu fui, onde o apresentador pediu: quem vai comprar, a gente estava mais ou menos aqui, foi em setembro, quem vai comprar o Bitcoin quando ele voltar nos 6.000 dólares? Aí todo mundo levantou a mão. E eu falei, nossa, isso é um perigo. Porque a gente sabe que a gente está no mercado manipulado. E até deu certo uma vez. Eu lembro aqui em outubro que deu certo uma vez. O Bitcoin foi lá nos 6.000, depois estourou lá para os 6.800 e todo mundo ficou super legal, né? Nossa, é só comprar nos 6.000 dólares, não vai cair dos 6.000 dólares. E a gente ainda foi lá mais uma vez, conseguiu subir e depois estourou para baixo. E por que não era uma boa compra nos 6.000 dólares, mesmo a gente tendo uma zona de suporte? Porque a nossa tendência prioritária era de baixa, correto? E mesmo aqui com a gente subindo nos 6.000 dólares, a gente não conseguiu fazer topos e fundos ascendentes. Não, a gente pode até traçar uma linha de tendência aqui, ó, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, e ver que a gente estava numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Aqui no caso os fundos eram horizontais nos 6.000 dólares, né? Mas, qual que é o meu ponto aqui? Não tente operar consolidação dessa maneira, porque o preço ele tende a estourar para um dos dois lados. E todo mundo que comprou aqui nos 6.000 dólares ficou preso durante muito tempo, né? Aqui nessa região, correto? Porque operando consolidação, nós não temos uma boa relação risco-ganho. Ok? A gente não tem aquela oferta ou aquela demanda proveniente de uma tendência. Então, quando eu estou operando, por exemplo, essa tendência de baixa aqui, eu tenho uma ótima relação risco-ganho, porque eu sei que quando o preço voltar aqui,
a gente vai ter, além do básico, né, muitas resistências, a gente vai ter uma oferta de preço das pessoas que ficaram presas nessa região. Correto? Assim como eu sei que numa tendência de alta, nós vamos ter a demanda do preço dessas pessoas que ficaram presas aqui nessa tendência de alta. Correto? Deu para entender? Isso aí é um pouco complexo e difícil de entender assim na prática, mas vocês vão ver ao longo do curso tanto que isso vai ficar mais fácil e isso aqui é só para introduzir vocês nessa tendência e por que nós preferimos operar tendências de alta ou até mesmo tendências de baixa e não consolidações, ok? Durante o curso vocês vão aprender isso com detalhes, com indicadores e com tudo mais. Aqui é só realmente essa teoria e mostrar para vocês entenderem como que funciona isso, não só no criptomercado, mas em todos os mercados. O nosso só é mais manipulado e, ao meu ver, mais interessante de se operar. Tendência e correção. Vamos falar um pouco desses conceitos básicos da teoria de Down aplicados à manipulação presente no criptomercado. Por que que nós normalmente temos uma onda a favor da tendência e outra a favor da correção? Isso se repete tanto para as tendências de alta quanto para as tendências de baixa. E é muito simples. Simplesmente falar, não, porque a teoria de Down ou a teoria de Elliott explica isso. E o objetivo do curso não é esse. O objetivo é realmente que você entenda e que faça sentido para você. Para que dessa maneira você consiga acreditar naquilo que você está estudando e naquilo que você está operando e ganhando seu dinheiro. Correto? Por que que a gente tem uma onda a favor da tendência e uma da correção? Principalmente no criptomercado. Vamos lá. É simplesmente por causa da manipulação das baleias. Para vocês faz mais sentido a baleia querer comprar aqui no começo da tendência e ficar rodando até o final, ou faz mais sentido ela comprar e vender diversas vezes, minimizando o risco dela e aumentando os ganhos? Ou seja, o que as baleias fazem? Elas fazem o mercado ter aquele sentimento de euforia, aquele sentimento de ganância, fazem o mercado subir. Quando ele está num topo e muitas pessoas estão comprando, muitas pessoas estão desesperadas comprando, o que elas fazem? Elas realizam, não só vendem, elas fazem o preço cair até o próximo ponto que elas querem comprar de novo. Por isso que a gente tem uma onda a favor da tendência, onde as baleias estão estimulando a ganância das pessoas. E depois nós temos uma onda a favor da correção, onde as próprias baleias estão estimulando o medo das pessoas. Ou seja, o que acontece no mercado? As pessoas compram errado no topo por ganância e vendem errado no fundo por medo. Isso se repete constantemente em todos os tempos gráficos do mercado. É por isso que a gente, quando está numa tendência de alta, sobe muito rápido, aí depois vai lá e tem aquela queda, né? Muitas vezes com não fica nem um dia o preço nas regiões, a gente só deixa a sombra do candle e já volta a subir. É simplesmente por causa dessa manipulação do mercado, tem muito a ver com as baleias, a ganância e o medo, ok? Em uma tendência de baixa, o que acontece? Em uma tendência de baixa, as baleias, elas tem que fazer você acreditar que a tendência de baixa terminou. Ou seja, a gente tem um grande período aqui de medo e o preço respira para cima. Como se falasse, não, foi só uma correção, agora a gente vai voltar a subir. O objetivo das baleias é fazerem todo mundo acreditar que foi só uma correção, vamos voltar para a tendência de alta. E quando muita gente compra, o preço volta a cair. Correto? De novo, e assim sucessivamente. Quem viveu aqui tudo isso, lembra quando o preço voltou ali nos 17 mil dólares, quando fez o topo duplo em 11.600, e o sentimento do mercado era o mesmo sempre. A bull run vai voltar, acabou a correção, 6 mil dólares já foi demais, e é isso que as baleias fazem, entendeu? Elas querem fazer você acreditar em uma coisa para fazerem o contrário, correto?
Outro exemplo muito bom que a gente teve aqui também foi quando a gente chegou lá próximo dos 3 mil dólares, né? E o sentimento aqui era de medo total. Todo mundo falando que ia fazer novas mínimas, que íamos para os 1.000 dólares, que íamos perder os 1.000 dólares. Todo mundo falando isso. Por quê? Porque as baleias queriam que eles pensassem assim. E o que aconteceu? Não por acaso o mercado estourou para cima, reverteu a tendência de baixa e continuou subindo até os 14 mil dólares. Foi uma recuperação aí de mais de 300% do preço. E aí, o que acontece? As baleias, elas simplesmente fizeram uma onda de ganância gigantesca no mercado aqui, até os 14 mil dólares, como a gente vai aprender esse exemplo específico numa análise de sentimento que vamos fazer, e fizeram todas as pessoas comprarem aqui. Esse dia foi o dia que teve mais volume de compra da história da BitMEX, que no caso é a exchange com maior volume atualmente. No dia que mais pessoas compraram Bitcoin da história, o que elas fizeram? Reverteram o preço para uma correção. E é assim que funciona. Quando todo mundo compra achando que vai para a lua, o preço volta. Quando todo mundo vende achando que já era igual aqui, quando a gente perdeu os 10 mil dólares, né, o preço volta para corrigir, para liquidar as pessoas, estopar as pessoas que sempre estão entrando nos piores locais possíveis, ok? Isso é o típico da manipulação do mercado. Ao estudar o criptomercado, eu percebi que essa tendência e correção tem muito mais a ver com isso do que qualquer outra teoria. Acredito que, como somos um mercado novo, tem algumas teorias que a gente pode extrapolar e tirar as informações para elaborar as nossas, né? E é isso que eu aprendi durante todos esses anos do criptomercado, que a manipulação é quem está ditando a tendência e a correção em todos os tempos gráficos, até no 1 minuto, correto? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos aprender muito mais isso na prática nas próximas aulas. Até a próxima!